Amém. Graça e paz, igreja. Vamos aqui falando do canal Desafio da Restauração. E hoje quero compartilhar com vocês o meu testemunho do que Deus fez na minha vida, glorificar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa na minha vida. E se eu não repare, eu estou um pouquinho rouca, mas vamos lá. O meu deserto ele começou no final de maio de 2020, onde eu estava grávida de 6 meses e meio da minha segunda filha. O meu marido já me repudiava e nós brigávamos muito. Foi quando eu descobri que ele estava me traindo. Ouvi várias orientações, tanto para me divorciar, como não. E eu decidi me divorciar. Eu mandei ele embora de casa e ele foi direto para a casa da OM. Depois disso começou o meu sofrimento. Emagreci demais, sofria muito. Não conseguia me conformar, que eu estava grávida dele, passando por tudo aquilo. E eu questionava muito a Deus, muito mesmo, por que eu estava naquela situação, Nós éramos líderes na casa do Senhor, cuidávamos de famílias e de repente eu perdi família, perdi ministério. Logo após que a minha filha nasceu, no meu retorno eu perdi o trabalho, No meu retorno ao trabalho, o meu chefe me dispensou, ou seja, tudo estava dando errado. Mas havia uma coisa em mim. Eu amava ao Senhor e achava que Ele era o primeiro na minha vida. Então, Deus permitiu o deserto para mudar a minha história. Então, na primeira fase do meu deserto, fiz um propósito com Deus de 30 dias, onde nesses 30 dias eu orava uma vez ao dia, 1 hora, em oração em línguas, E foi muito difícil esse propósito, porque eu tive visões, era assim uma perturbação constante, minha mente não parava, era uma batalha na mente assim, terrível. Mas eu me lembro que eu tive 2 visões desse propósito. Uma era de várias mãos pretas arrastando meu marido para a escuridão e eu orando ajoelhada e uma luz próxima a mim. E a outra visão que eu tive foi que eu vi uma mata misturada com areia, não sei se era praia misturada com mata, sei lá o que era. E ali eu vi a minha foto, uma foto minha do meu marido. A gente estava abraçado e eu fazendo um coração na minha barriga. E aí eu vi um trabalho assim, de feitiçaria. Deus me mostrou ali. E era a mesma foto que tinha no meu perfil do Facebook. E então eu lembrei da foto e falei, caramba, é a mesma foto, E Deus começou a me mostrar aquilo e dizendo para mim orar, pedindo fogo dos céus ali para queimar aquilo ali. E então na visão eu orei ao Senhor, comecei a buscar ali e Deus começou a lançar fogos, sim, fogo do céu, sabe? E sobre aquilo ali, sobre aquele local ali. E foi essa visão que eu tive. Amém? Mas em mim havia uma indignação, uma inquietação e eu não conseguia ter paz, igreja. Eu ficava 24 horas sendo perturbada. Na minha mente, pensando em tudo que ele havia feito, de como eu tinha sido enganada. E aí, sempre que eu buscava o Senhor, na maioria das vezes Deus falava para mim que era para me lutar pela minha família, mas eu não queria. Depois que eu passei assim a fase do choro,
a fase que a gente cai, né? Começa a ver o que estava acontecendo. Eu tinha decidido que eu não queria mais. Eu falava para Deus, Deus, eu quero qualquer pessoa, menos ele. Só me dá a tua bênção para me seguir a minha vida. Mas Deus nunca confirmava isso. Então, eu entrei em um outro propósito. E eu estava praticamente para ter minha filha. E depois de uns 15 dias que eu entrei nesse propósito, a minha filha nasceu. E aí no dia seguinte meu marido falou para mim que ele estava morando com a OM. E eu já tinha imaginado, né? Mas a gente toma um susto, né? Quando você vê a pessoa te falando, você leva um baque, né? Eu fiquei muito mal. E aí que foi que eu comecei a questionar Deus mesmo. E Deus falando para mim lutar pela minha família. E eu não queria perdoar ele. Mas eu sabia que eu tinha que perdoar para mim ficar bem com Deus. Não era nem para me lutar. Porque eu, como conhecedora da palavra, sabia que se eu não me perdoasse, eu não podia pedir perdão para Deus pelos meus erros. Então, eu comecei, assim, a bater de frente mesmo com Deus. Fiquei muito, muito, muito mal, né? E eu falava para Deus, Deus, o que o senhor quer com esse cara para mim? Olha o que esse homem tá fazendo comigo. Olha tudo que eu tô passando. Como que o senhor quer um homem desse pra minha vida? Não é possível que o senhor não tá vendo o que ele tá fazendo comigo. Me deixou grávida com a minha filha. Me abandonou com a minha menina. A minha menina tinha nem nascido. E eu tinha mais uma primeira filha, né? Com 5 aninhos de idade. E ele abandonou, assim, né? Na verdade, eu mandei ele embora. E ele foi, ele não fez nem questão da família. Depois, quando eu pedi pra ele voltar, ele já estava totalmente cego, perdido, mais ainda, que já tinha se envolvido ali com a OM, já estava ali com ela, então aí que começou o meu processo mesmo, né? Então, igreja, faltando alguns dias para terminar o meu propósito, eu estava dirigindo e estava com a minha bebezinha atrás do carro. E de repente eu olhei para trás do carro, estava eu e ela. A cadeirinha virou. E eu não estava vendo mais ela e eu fiquei desesperada. Só que eu estava dirigindo o carro e eu continuei dirigindo. Eu continuei assim, com a mão no volante, pisando ali no acelerador. Só Deus mesmo. E para tentar, eu virei para trás para tentar voltar ela, né, para ver o que eu ia fazer com ela ali. E eu perdi totalmente a noção de que eu estava dirigindo. E aí, gente, por um milagre de Deus, que esse dia foi um milagre de Deus, eu quase atropelei o senhor. Acho que eu parei coisa de 10 centímetros dele ou menos. Se eu não me engano, tinha uma caçamba, um carro também ali próximo. Eu ia arrebentar o carro feio, a minha menina virada atrás. Eu falei, meu Deus do céu. Só Deus. E aí eu consegui parar, eu virei pra frente, eu tava em cima do senhorzinho, em cima do... Falei, meu Deus do céu, eu freiei, o carro parou. Por um trisquinho assim, eu falei... Comecei a chorar, comecei a chorar. E aí, Deus falou comigo. Não com uma voz mais mansa, mas uma voz diferente. Mais de um pai bravo, sabe? E Deus falou assim pra mim, você sabia que isso ia acontecer? E eu, não, Senhor, não sabia. E chorando muito, igreja, mas chorando desesperado. E aí o Senhor falou pra mim, eu sei o que é melhor pra você. E é ele, o seu marido. Então Deus quis dizer pra mim que eu não sabia, não tinha o controle do que ia acontecer do amanhã. Como eu não sabia nem o que ia acontecer naquele momento. E Deus estava confirmando pra mim que era ele. Então, a partir daquele momento, tudo mudou, porque eu entendi que era hora de obedecer, mesmo contra a minha vontade. Que se eu amasse o Senhor de verdade, como eu dizia para ele que eu amava, que eu poderia perder tudo menos ele. Então, era o momento de provar. E aí, igreja, Deus é muito bom para mim.
Só que naquele momento eu falei pra ele, falei, só que saiba de uma coisa. Eu não estou indo por mim, eu estou indo por obediência ao Senhor. É pra lutar? Eu vou lutar. Mas saiba que se der errado, a culpa não é minha, a culpa é tua. Foi mais ou menos assim o meu diálogo com o Senhor. E a partir daquele momento, eu parei de questionar a Deus. Terminei meu propósito. E assim, foi um propósito bem intenso esse que eu tinha feito. Eu ouvia vozes, eu ouvia os meus inimigos me xingando. Gritos, quando eu orava, eu ouvia gritos. Parecia que eu estava ouvindo o espírito mal, assim, sabe? Gritando, me xingando. Porque eu estava começando a me posicionar. Então, eu estava pedindo ali para Deus, naquele momento, falei, Senhor, tira de mim o amor por Ele. Porque eu não quero ficar sofrendo. Então, me ajude, né, com isso, tira o amor. E quando for o momento certo, o Senhor põe de volta. Quando o Senhor tiver um momento de restaurar, o Senhor põe de volta. E assim, igreja, eu comecei a me posicionar. Deus foi me dando estratégias. O engraçado foi que eu não tinha conhecido ainda os canais de restauração, mas eu já comecei a aplicar o deixa ir. Não procurava, não ia atrás, não ligava, bloqueei do meu celular, tirei redes sociais. Assim, é muito doido, porque eu ouvi testemunhos que eu ouvi depois, que até então eu não tinha conhecimento ainda desse mundo da restauração. E eu via, depois que eu comecei a ouvir, eu via como as pessoas estavam machucadas e feridas, porque elas iam ir atrás, brigavam com a OM, queria saber quem era. Eu nunca tinha ido atrás da OM. O único dia que eu vi a foto dela foi no dia que eu peguei a mensagem dos dois. E depois disso, eu nunca mais. Eu falei, Deus, eu preciso me curar. Eu preciso me curar, não preciso que o Senhor me cure, né? E eu preciso fechar as brechas. Eu não sei, eu não quero saber o que ele faz, porque eu não sei o que aconteceu comigo, gente. Eu acho que foi Deus mesmo, porque somente Deus para nos dar essa sabedoria, sabe? Sem você ter conhecimento, sem você ter ouvido nada sobre restauração. Mas eu tinha uma amiga minha parceira de oração, abençoada. Nossa, que mulher de Deus, gente. Por isso que eu falo, a gente precisa ter um parceiro de oração. Porque nos momentos mais difíceis, a hora que eu achava que eu ia deixar o cajado, ela ia lá, chamava ela e falava, não aguento mais. Ela ia lá e orava. Me dava uma palavra de ânimo, me mandava uma mensagem, praticamente todo dia. Falava comigo. E ela se comprometeu comigo, ela falou, não, eu vou te ajudar, eu tô com você, tô nessa contigo. E ela já tinha experiências com, acho que era uma sobrinha dela, não lembro, que também tinha passado por essa situação de divórcio. E ela ajudou essa acho que foi sobrinha, não lembro ao certo. E ela teve o casamento dela restaurado, então assim, foi muito doido porque eu não tinha proximidade dela. Ela era mãe de uma irmã da igreja, que eu conhecia da mesma célula e macro que eu participava. E aí, do nada, eu pus, assim, pensei que Deus tinha colocado ela na minha mente. Eu sabia que ela era uma mulher de oração, todo mundo falava. E aí eu falei, não, eu preciso falar com essa Sônia, cara, eu vou conversar com essa Sônia. E aí quando eu chamei ela, casou tudo, né? Deus já tava colocando ela na minha vida. Mas enfim. E aí, fui pra segunda fase do deserto. Já não chorava tanto, já tava mais, assim, tinha uma certa dependência um pouquinho emocional do meu esposo, mas não era como no início. E aí, tinha apenas algumas coisas que Deus precisava ajustar na minha vida. Já estava orando, batalhando, lutando, decidindo ali, perdoando, achando que tinha perdoado, né? Mas eu estava tentando, me esforçando, né? Dentro do que eu tinha conhecimento. E então eu comecei
Ah, e então, meu marido, quando ele vinha em casa, toda vez a gente brigava muito. E eu, né, não perdi a oportunidade de acabar com ele, de mostrar que eu tava por cima, de querer mostrar pra ele que eu tava bem. E dentro de 3 meses ele pediu pra voltar. E eu falei que eu não queria. Queria dar o troco, sabe? Tava muito magoado e falava no. Não, Deus me deu. Deus me honrou. Porque meu marido tinha pedido pra voltar e eu disse não, sabe? Como a gente às vezes não tem tanta sabedoria, mas de certa forma não era o momento na minha visão. Então, Deus começou a me mostrar quem eu era. E aí todas as vezes meu marido chegava brigando, aquela briga, qualquer coisinha era motivo de o bicho pegava. E aí Deus falou, ó, agora é hora de ser transformada. Vamos, vou mostrar pra você quem você é, filha. E aí que comecei a ver quem eu era, quando as escamas dos meus olhos caíram. Que às vezes a gente acha que é só o cônjuge tem escama e a gente não olha pra nós mesmos. E aí Deus começou a me mostrar a mulher briguenta que eu era, que desrespeitava meu marido, que não era submissa, que desonrava ele. A mesma mulher que eu era dentro do casamento, né? Que no momento de briga eu ia lá e gritava, desrespeitava. Às vezes, dependendo da situação, empurrava, né? E tudo isso era uma falta de respeito. Por que que eu acredito que muitos motivos me levaram ao deserto? Mas eu praticamente entreguei meu marido para isso, porque eu tinha relação sexual com ele quando eu queria. Às vezes ficava 20, 30 dias, uma vez no mês, sem ter relação. E eu achava que por ele ser cristão, ele ia aguentar tudo até o fim. Que ainda o meu casamento era bom demais, minha família era muito boa perto das outras que a gente ajudava. E aí Deus começou a trabalhar. Aí Deus manda a gente pro deserto, a gente não entende por que a gente tá no deserto, né? Fora toda aquela mulher que acha que é melhor que o marido, que tudo tem que estar por cima, tudo a última palavra era minha. A minha casa era totalmente assim, a gente pregava uma coisa, mas por trás era outra, e não era uma coisa intencional, na intenção de enganar as pessoas, não. Era uma coisa que no meu caso, eu estava cega, eu achava que eu ainda estava assim, que aquilo era normal, brigas assim, eu achava normal. E aí a gente ia levando e achava que a nossa casa era melhor que os outros e tal. O orgulho, soberba. Tinha uma vida estável, né? A gente tinha comprado, já estava na compra da nosso segundo imóvel, com carro quitado, moto e tudo. Assim, um emprego bom que eu ganhava bem, e ele no outro emprego dele. Então eu achava que, né, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. E aí Deus nos manda pro deserto. E aí eu comecei a ouvir a voz de Deus. E quando meu marido ia para casa, vinha levar minhas meninas, alguma coisa, eu comecei a ficar calado. Comecei a me submeter, a cuidar mais de mim, a me amar. E aí o Senhor foi tirando aquela idolatria pela família, de achar que a minha família era melhor, de achar que eu tinha, né? Uma coisa muito doida, gente. Vocês nem eu sei entender. E, e aí o Senhor se tornou a prioridade no meu coração. Eu achava que ele era a prioridade até então, mas eu fui descobrir quando eu realmente decidi obedecê-lo e amá-lo e buscar ele, custe o que custasse. E comecei a buscar mesmo o Senhor. Eu não perdia nada, era congresso, era célula, era... Eu ia aos cacos, quebrada, arrebentada. As pessoas me olhavam assim e falavam assim, isso daí, ó. Isso daí caiu feio, hein? Isso daí não tem mais jeito. Acho que nem sei o que ela tá arrumando. Ficavam com dó. E o Senhor pegou no colo
Muitos duvidaram. Até mesmo dentro da igreja, muitos duvidaram. Até mesmo dentro da igreja eu ouvi, segue a sua vida. Mas eu não estava ali buscando nem por mim. Estava buscando porque Deus falou que era para mim lutar. Então, eu fui para a terceira fase, conheci, né? Alguns canais de restauração, do nada, assim. E aí, conheci o canal do Guapo e outros canais, e foi uma bênção de Deus para mim, esses canais, naquele tempo. Comecei a fazer campanhas, comecei a ouvir testemunhos. Aí que eu comecei a acreditar mesmo que havia uma chance para mim. E eu comecei a lutar de verdade. Eu tinha que perdoar meu marido todo dia. Às vezes de em uma hora. Às vezes de 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos. Porque era tanta coisa que ele estava fazendo e que o inimigo queria me sabotar, jogar tudo em mim para mim não conseguir lutar e ficar ferida. E aí eu tinha entendimento que eu não podia lutar de qualquer maneira, eu tinha que perdoar. E nos canais falava isso. Então eu falei, Deus, perdão não é sentimento, é decisão. Tô sentindo nada, Deus, tem vontade nenhuma de perdoar, mas eu vou perdoar. E todas as vezes que vinha alguma coisa na minha mente, eu falava, eu perdoei meu marido. Sai em nome de Jesus, eu perdoei meu marido. Quando era muito pesado, eu ia pro meu quarto, pedia para Deus me ajudar. E eu falava, Deus, me ajuda a perdoar. Pai, tá doendo muito, dessa vez tá pesado. E Deus ia lá, me pegava no colo e eu tomava decisão de novo. Seguia e ia caminhando. Deus e eu. Segurando nas mãos dele, ele me segurando, ele me levantando, ele me erguendo. Eu nem sabia, não tinha forças às vezes. E às vezes eu sabia como eu conseguia lutar daquele jeito. Aí, Deus foi me erguendo, aos poucos. E do nada meu marido ligava, queria falar comigo, pedia pra falar comigo, eu não queria falar com ele não. Eu deixava minhas filhas atender, minha filha mais velha, né? E quando ela quiser, e aí se ele quisesse falar comigo, ele falava comigo. Então ele começou a se aproximar mais de mim. E aí, igreja, eu comecei a mudar minhas atitudes. Deus falava pra mim até fazer minha unha, pra você ter ideia. Deus falava me arrumar, pra mim ficar bem, bonita. Quando eu soubesse o dia que ele fosse lá, né? E até quando ele não fosse, eu tinha que estar bem. E isso foi me elevando a minha autoestima. E o diabo tenta de todas as formas de derrubar, tenta colocar. Parou um colega meu do nada no meio da rua, um colega assim, um rapaz que eu estudei na escola. Não sei se ele tava afim de mim, o que ele queria. O diabo vai tentando, ele vai jogando o que ele pode, né, pra te tirar. Eu saí assim, nem conversei direito, já saí porque eu tava muito focada. Não queria perder tempo, não queria ficar no deserto. Vixe, eu já tava muito focada, eu não queria ficar sofrendo, não. Eu queria que Deus fizesse o que ele tava me falando. E aí, igreja, nas campanhas, era 2, 3 campanhas, assim, o negócio era pra cima mesmo, não ficava choramingando, não. Em relação a lutar, fala assim, fazer corpo mole, né? E aí, o meu marido começou a se aproximar mais de mim, e ele começou a me olhar diferente. E pra você ver que doideira, gente. Ele começou a querer falar comigo, ele conversava comigo, eu não tratava mais ele mal. Respeitava ele, tratava ele com respeito. Conversava de boa com ele. Se tivesse alguma coisa que não estava legal, falava pro Senhor. Não ia lá, não ia discutir com ele, pedir ajuda de Deus. Deus ia abrindo, cuidando da gente. E
E aí, igreja, eu tô com a garganta bem ruim. E aí, igreja, Deus foi abrindo os olhos do meu marido. E sem eu saber, eu não sei se foi nesse período, mas meu marido tinha pedido pro meu líder, o líder que me direcionava na célula, pra conversar com ele. E ali eles se encontraram e meu marido falou que queria a família dele de volta e eu achando que nada estava acontecendo, porque eu não via nada. Eu percebi sim que meu marido estava se aproximando, mas eu não via nada. Era muito doido. E nesse meio tempo meu marido foi na igreja, foi um dia na igreja e Deus falou para ele do que o inimigo faz, né, com a pessoa, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir, e aí as escamas dos olhos do meu marido começaram a cair. Porque Deus mostrou para ele, e como a gente estava começando a ter uma conversa, a se aproximar, ele falou, nossa, minha vida está destruída, Deus mostrou para mim, o diabo, olha como que tá a minha vida. E a gente acha que o cônjuge, lá na mão do cão, né, tá bem. E aí ele falava que ele tinha vontade, que no começo, né, um pouquinho no começo logo que ele saiu de casa, que era o auge, que eu achava que ele tava feliz, que ele tava super, mas não, tava cego demais. Mas ele falava que ele ia trabalhar, ele via o caminhão e ele ouvia, se joga na frente do caminhão, olha o que você fez. E ele tinha vontade de jogar a moto na frente do caminhão. E aí a gente acha que o cônjuge tá bem. Mentira do inimigo. E aí, gente, ele foi se aproximando, e aí Deus, até o tempo, Deus preparava. Eu morava num apartamento, então ele pegava as meninas, ia pra pracinha, não deixava ele entrar. Só que aí começou a chover, fiquei com dó, falei, não, entra, né? Fica com as meninas aqui, eu vou pro quarto. Vai ficar na rua com as meninas na chuva, né? E aí foi isso que acontecia. E aí ele começou a entrar dentro do apartamento, deixava tudo arrumado. E aí ele começou a sentir saudades do nosso lar. E aí ele me via bonita, arrumada, começou a sentir saudade de mim. Ele via que ele saía, deixava as crianças lá, eu e as meninas. E aí Deus começou a trabalhar na vida dele. E ele começou a sentir saudades do lar, da família. E Deus fazendo a obra. Amém? E durante as minhas campanhas e clamores, o Senhor sempre me dizia que Ele ia me dar vitória, que o meu deserto estava chegando ao fim. E isso era algo que me animava muito. Deus falava para mim que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira. E que toda aquela vergonha, que eu sentia muita vergonha, igreja. Eu sentia muita vergonha porque a gente cuidava de famílias. E aí você vê a sua família destruída. Eu sentia muita vergonha. Tanto da situação, quanto de tudo que ocorreu, de tanta cegueira espiritual que havia na minha vida, naquele tempo em que nós éramos casados. E do quanto eu havia envergonhado o Senhor. Isso foi uma das coisas que me deixava muito, muito triste. Mas o Senhor falava para mim que toda aquela vergonha ia se tornar um grande testemunho e que Ele iria usar eu e minha família para sermos um canal de bênçãos, de restauração para muitas outras famílias. Que a gente ia ajudar muitas famílias nessa terra. E a gente ouve essas coisas no deserto, a gente às vezes não dá muito atenção. A gente acha que, tô nem com a minha família restaurada, Deus nem com essa conversa. Mas hoje eu tô vivendo isso. A promessa se cumprindo agora. Então, igreja, Deus, Ele começou a me direcionar, porque tem coisas que Deus nos direciona. E Deus começou a me direcionar, a falar pro meu marido, porque eu tinha pedido divórcio, mas eu não tinha ido no cartório, né, verbalizar